Queridos, boa noite para vocês. Vocês me desculpem aí a vestuário, isso aqui foi uma adaptação. O vídeo que eu havia gravado antes não subiu. Deixa eu só mudar a tela aqui, que senão vai ficar muito esquisito para vocês, né, esse fundo infinito aí. O vídeo anterior não subiu, nem esse, nem o de recursos hídricos, né? Deixei programado para subir e programei o post também, para quando ele desse o horário ele publicasse para vocês. Calculei mais ou menos o horário que ia acontecer. O computador, não sei o que aconteceu aqui, os vídeos não ficaram salvos, então estou tendo que regravar. Então estou gravando de novo a geografia agrária e vou gravar novamente recursos hídricos. Então essa é a causa do tá subindo tão tarde esse vídeo para vocês. Tá? De qualquer forma, amanhã a gente dá um parecer mais aprofundado sobre esse assunto. São temas que a gente já abordou em geografia agrária e em recursos hídricos também, mas de novo a gente está dando sempre aquela aprofundada, né? Então, continuando aí, deixa eu só tirar aqui do meu celular, porque tem os avisos, vão fazer barulho, né? Toda vez que alguém mandar mensagem. Tudo no improviso aqui, gente. Eu tô tentando correr porque isso aqui já tinha que estar com vocês. Pronto, aqui ó, não perturbar. Pronto, acho que agora foi, né? Não, agora foi. Bom, a gente vai se debruçar hoje sobre a geografia agrária no ponto de vista da Revolução Verde, um processo recente, do ponto de vista, né, da escala temporal nosso. A gente está acostumado com a escala de tempo geológica, então a geografia agrária foi um período, a Revolução Verde foi num período muito recente. Ela vai ter um contexto histórico muito interessante que livros didáticos não costumam abordar, então vamos tentar dar essa aprofundada aqui também, tá? Então, primeiro, o que é a Revolução Verde? O que a gente coloca dentro desse contexto? A gente vai chamar de Revolução Verde, eu sempre chamo a atenção que o nome Revolução Verde é um nome que o marketing propôs, né? Então é um nome carregado de significado do ponto de vista comercial mesmo, tá? Então Revolução Verde foi um nome criado, não foi um nome dado ao acaso, esse tipo de ocorrência, foi um nome pensado e planejado. Então Revolução Verde ele passa uma ideia que na realidade muitas vezes não se reflete. Revolução Verde, os alunos, quando a gente aborda esse assunto em sala, sobretudo, a gente precisa desconstruir na cabeça deles que a Revolução Verde como sendo algo absolutamente bom, como sendo só algo sustentável, né? Quando você fala em Revolução Verde, quando você tem esse nome, muitas vezes você atrela ao desenvolvimento sustentável, quando na verdade o princípio não é necessariamente esse, né? Então, o que é a Revolução Verde? É um conjunto de técnicas que vão aumentar a produtividade no campo. Esse aumento da produtividade no campo já vem acontecendo há alguns anos, e no período em que a Revolução Verde se estabelecer, essa produtividade vai dar um salto. Vai dar um salto por quê? Porque a gente vai ter um maior aproveitamento pelo uso de agrotóxicos, mecanização no campo, desenvolvimento de sementes, fertilizantes, entre outros insumos, sobretudo insumos químicos, que vão aumentar essa produtividade, vão fazer com que as áreas produzam mais. Repito, o aumento da produtividade no campo, ele já é algo que vem sistematicamente acontecendo desde a Revolução Industrial. Até antes disso, né? A produtividade no campo vem aumentando. Com a Revolução Industrial, há um peso maior sobre o espaço agrário e ele precisa responder, ele precisa dar conta desse fluxo que saiu do espaço agrário e foi para o espaço urbano, ou seja, a demanda aumentou. Então é por isso que a produtividade precisa aumentar também. Então esse processo já vem acontecendo. A gente chama de Revolução Verde o salto dado, sobretudo, aí nos anos 60, 70, né, tem início esse movimento de salto produtivo com o uso, né, de maquinário cada vez mais complexo, fertilizantes, agrotóxicos, né, uso de transgênicos, sementes selecionadas e por aí vai. Essa historinha que eu contei para vocês
aumento da população urbana e o peso dado para a população no campo para aumentar a sua produtividade, é um assunto que a geografia também aborda, mas muitas vezes aborda por um outro viés, né? Óbvio que tem as questões que a gente fala sempre de urbanização e industrialização, são conteúdos que caem muito, seja em concurso para professor, seja em concurso para geógrafo, seja, né, na sua vida acadêmica esses assuntos vão aparecer, mas uma coisa que aparece também muito e a gente às vezes não associa é a questão demográfica. A gente estuda a questão demográfica, sobretudo as teorias, né? A gente fala de teoria, sobretudo de muito deve vir na sua cabeça aí a teoria malthusiana, neomalthusiana, a teoria reformista, marxista, a teoria eco-malthusiana, enfim, tem uma série de teorias demográficas, e essas teorias vão surgir justamente nesse momento de revolução industrial. Essa revolução está acontecendo, essa população está migrando para a área urbana, está havendo então um boom populacional, está nascendo mais gente e morrendo menos, ou seja, a população está crescendo, sistematicamente crescendo. Então Thomas Malthus, que é esse senhor aí, ele vai cunhar uma teoria muito famosa, a teoria malthusiana, do crescimento populacional em virtude do crescimento produtivo. Segundo Malthus, em algum momento a gente teria aí uma relação de déficit, o que traria fome, por exemplo, que traria morte, e que isso serviria basicamente para estabilizar novamente o sistema, né? Estabilizar a relação aí entre demanda e oferta de alimentos, sobretudo. Essa proposta do Malthus, a gente sabe, não vai dar muito certo, ela não vai se provar verdadeira, sobretudo por causa da Revolução Verde, por aumento da produtividade do campo, que vai fazer com que o crescimento, né, produtivo obedeça uma nova ordem, que não a que ele estava estabelecendo. Vou ler só o primeiro trecho para dar um encadeamento aqui. Todavia, ocorreu a implementação das novas técnicas agrícolas lá em 1940, que vai dar um resultado, sobretudo, começar a dar um resultado anos depois, que vai gerar esse boom populacional e esse melhor rendimento produtivo do campo, contrastando com a ideia do Malthus. Depois que a Segunda Guerra Mundial ela acaba, tem aí contextos históricos envolvidos, né, que a gente vai precisar abordar, não tem jeito. Depois que a Segunda Guerra Mundial ela tem fim, a Europa está absolutamente comprometida do ponto de vista econômico e produtivo. A França, sobretudo, está bastante prejudicada. Vão então começar movimentos de reconstrução, de reestruturação. Os Estados Unidos, sobretudo, vai propor aí novas medidas, pacotes econômicos. E a gente sabe que depois da Segunda Guerra a gente entra num momento muito específico da história, que é a Guerra Fria. A gente, quando aborda a Revolução Verde na escola, a gente eu nunca vi, na minha época de escola isso não aconteceu, os livros didáticos não fazem isso, que é associar a Revolução Verde à Guerra Fria. Existe uma conexão muito particular entre esses dois temas, que muitas vezes não é abordada. A gente vai tentar contemplar ela aqui. A gente tem um desenvolvimento tecnológico no final da Segunda Guerra, né, e da Primeira também, o uso de... A guerra química aconteceu na Primeira Guerra Mundial, já para a Segunda Guerra, certos atos, inclusive, vão ser, sobretudo, bastante criminalizados, né? O uso de armamento químico vai ser bastante penalizado pela comunidade internacional. Botei essa foto por causa do cachorro usando máscara, né? Então, esse desenvolvimento químico de guerra vai chegar em outros campos, vai chegar no campo também, né? Outros campos, eu digo outras áreas, né? Mas vai chegar também no campo. Então, isso vai ser aproveitado pela indústria farmacêutica, né? Indústria de desenvolvimento energético e também pela agricultura. Então, vão começar a ser usados aí novas maneiras de corrigir o solo, novas maneiras de combater pestes, né? E por aí vai. Então, você vai ter um desenvolvimento tecnológico que não nasceu com esse fim, mas que vai ser aproveitado para isso. Depois que a Segunda Guerra acaba, a gente entra no contexto da Guerra Fria, e aí eu tenho outras pungências. O bloco capitalista está preocupado, sobretudo, em fazer com que menos países adotem o sistema socialista e
consequentemente, mais países adotem o capitalismo enquanto sistema, e a União Soviética o inverso. Nesse contexto, a gente tem um problema. Os americanos, eles acreditam, né, que para fazer com que menos países adotem o sistema socialista, você precisa provar aí desenvolvimento tecnológico, livrar certos países de demandas muito básicas da sociedade. Então, vai haver uma influência americana no sentido de contemplar países de terceiro mundo com técnicas novas, né, com conhecimento científico, para que esses países adotem o sistema capitalista. Esse desenvolvimento americano, ele já vem andando aí de braçada desde a Segunda Guerra. Eu coloquei a imagem, essa imagem é do Alan Turing. Esse é o Alan Turing, na verdade, né? O Alan Turing nem é americano, ele é inglês. E tem um filme com ele, né, chamado O Jogo da Imitação, que é essa imagem aqui. Então, depois da Segunda Guerra, a gente já tem um pacote tecnológico que está vindo com esse momento, que já vai ajudar do ponto de vista da pesquisa, né? Você tem a máquina de Turing que vai dar origem ao computador. Você tem a questão atômica e nuclear sendo utilizada para conflito bélico, né? Então você vai trazer essas tecnologias, só que agora não do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista científico, para tentar produzir uma harmonia do ponto de vista internacional. Essa harmonia, obviamente, visa propagar o capitalismo enquanto modelo de governo, enquanto modelo financeiro. Então, esse nome Revolução Verde, ele vai surgir nesse contexto. Essa Revolução Verde, ela é um pacote, ela é um produto, sobretudo para dar assistência a países, para que esses países se livrem de questões de fome, por exemplo, já que você vai aumentar a produtividade, e fazer com que eles não se sintam seduzidos a migrar para o sistema socialista. Então a proposta é eu aumentar a produtividade no campo para satisfazer demandas de países de terceiro mundo, para que eles se tornem ou se mantenham alinhados ao capitalismo. Então o nome Revolução Verde, ele é pensado, ele é um produto. Então eu até trouxe uma citação aqui, ó. O problema da fome tornava-se cada vez mais sério em várias partes do mundo, e o governo americano e os grandes capitalistas temiam que isso tomasse um elemento decisivo nas tensões sociais existentes em muitos países, o que poderia ampliar as nações sobre o regime comunista, particularmente na Ásia e na América Central, que são áreas até hoje tradicionais de influência americana. A Ásia hoje menos, né? Então surge então essa ideia, essa Revolução Verde. Tem aqui outra citação. É um jeito capitalista de lidar com a agricultura, né? É um jeito capitalista de dominar a agricultura. Por quê? Porque você está empregando aí uma questão técnica, e essa questão técnica, ela precisa ser ela exige uma manutenção. Então, é um tipo de proposta, um tipo de viés, um tipo de saída que aumenta a produtividade, mas que demanda vamos botar aqui entre aspas, uma fidelização. Você precisa continuar adquirindo a semente, adquirindo o agrotóxico, fazendo a manutenção da máquina. Ou seja, é um tipo de proposta, um tipo de saída que aumenta a produtividade, mas que gira a economia capitalista, que mantém a economia capitalista. Tá? Então, esse pacote de medidas para aumentar a produtividade, ele foi pensado, ele foi elaborado para manter também o sistema capitalista funcionando, para fazer com que mais países se mantivessem sobre esse regime. Então, a gente tem uma relação histórica aí muitas vezes negligenciada. Então, para alcançar esse objetivo, foi necessário o desenvolvimento de pesquisa para que as sementes modificadas e desenvolvidas em laboratório produzissem resistências a pragas, a pestes, por exemplo, a doenças, elaborado um número grande de fertilizantes, de implementos, de máquinas, tudo isso para fazer com que a produção agrícola aumentasse sistematicamente, a gente alcançasse o problema da fome, deixassem esses países, sobretudo os países de terceiro mundo dessas duas áreas, satisfeitos, sobretudo com o sistema capitalista. E uma forma de manter um vínculo econômico entre esses países, já que as sementes selecionadas, o maquinário precisa ser comprado.
esses países periféricos eles não vão produzir esse tipo de material. É um material que requer uma especialização, que essa divisão do trabalho, internacional do trabalho, né, faz com que não exista nesses países. Então eles vão precisar consumir em países desenvolvidos. E esse cara é os Estados Unidos. No nosso caso aqui no Brasil, essa transição acontece durante o nosso governo militar. O nosso período aí do governo militar foi o período basicamente que a gente pôde raciocinar a agricultura a longo prazo e a gente tinha opções. Você podia aumentar a produtividade dinamizando a terra, a bendita da reforma agrária, ou optar por esse processo de revolução verde, um processo que colocaria essa produtividade, sobretudo, obviamente, nas costas do setor privado e que demandaria aí uma relação econômica contínua e sistemática com países produtores desses insumos. Essa foi a escolha feita durante o governo militar, né? Se alinhar sobretudo ao capitalismo americano e tomar essa decisão pela Revolução Verde. Então é isso que vai ser aplicado no campo brasileiro, com alguns períodos, né, de atraso, mas a gente consegue ver ali, ó, a população migrando, né, do ponto de vista aí de áreas urbanas para áreas rurais, e em determinado momento isso quase que se estabiliza, né? Você tem 16 milhões de habitantes, em torno de 16 milhões de habitantes no espaço rural, mas essa produtividade é tão grande que consegue abastecer os outros 84%, 84 milhões, perdão. 84%, perdão. Nem tudo são flores, né? A gente sabe que esse aumento de produtividade ele vem carregado aí de mazelas. Que mazelas são essas? Esses produtos, esses agrotóxicos, a origem deles, a gente já viu, né? Vem de armamento, vem de uma questão bélica. Então, não são produtos naturais, não são muitas vezes assimilados naturalmente pelo corpo humano. Então, existe aí toda uma discussão com relação aos impactos que esses agrotóxicos têm na nossa saúde. Alguns países, inclusive, proíbem o consumo de produtos que utilizaram agrotóxicos, alguns tipos de agrotóxicos, pelos seus habitantes. Então, existe toda uma política que está sendo discutida sobre o uso, sobretudo, de agrotóxicos e de fertilizantes químicos, porque eles alteram o vegetal. E ao consumir esse vegetal, você está trazendo uma parte desse agrotóxico para você. Tem toda aquela demanda de você lavar bem o alimento, né, fazer tudo isso. Isso é para você tentar minimizar o impacto dessas produções, porque a gente come produto, né, com agrotóxicos mesmo sem saber. No Brasil existe uma lei, essa lei ela foi flexibilizada recentemente, a gente passou a adotar um número maior de agrotóxicos. O governo atual foi o governo que mais assimilou, que mais permitiu o uso de agrotóxicos, né? Mais agrotóxicos foram liberados a serem utilizados na agricultura brasileira. Então, nos últimos 2 anos, mais do que nos últimos 4, nos últimos 5 anos. Então percebam aí como há uma tendência do governo atual a priorizar o primeiro setor de commodities, né? Aumentar a produção agrícola. Então, como é que você faz isso? Você também pode fazer a partir do momento que você libera um número maior de agrotóxicos, né? Agrotóxicos de outros tipos, para serem utilizados na agricultura brasileira. Então, existem leis específicas que regulamentam isso e uma série de decisões posteriores que foram sistematicamente aumentando o número de agrotóxicos a serem utilizados na agricultura brasileira. Vale lembrar que essa é uma postura não só do último governo. Os outros governos também tiveram essa postura, porém, em ritmo, parece haver nitidamente uma proposta de focar, de fato, na produtividade do primeiro setor, mesmo que isso traga consequências, que isso gere uma questão com relação aos nossos compradores e por aí vai. Os danos mais comuns associados à questão do uso do agrotóxico estão marcados em negrito, e eu sempre trago o exemplo aqui da maçã do McDonald's. Quem já foi meu aluno já deve ter visto isso. A maçã do McDonald's ela vem descascada, ela tá ali o potinho. Aqui no Brasil eu não sei se ela vem assim, mas normalmente ela vinha num saquinho sem essa embalagem, mas vinha num saquinho e ela já vem descascada, né? Tem
essa magia de você comer a maçã descascada, as crianças devem adorar isso. Eu acho que o gosto da maçã está na casca, né? Não sei vocês, eu como a maçã com casca, mas a criança adora. A maçã descascada, se você descasca essa maçã, compra uma maçã normal no mercado e descasca ela, você sabe que ela vai oxidar, então ela vai escurecer. Só que escurecer, né, deixar esse produto escuro nesse sentido, faz com que a atratividade sobre ele diminua. Então a maçã do McDonald's, mesmo descascada, ela vem e fica dessa forma. Vocês estão vendo aí por dias a fio. Se você descascar ela, quer dizer, ela já vem descascada, né? Mas se você pegar essa maçã, tirar ela da embalagem e colocar ela na sua geladeira, ela vai ficar lá por dias e dias e dias dessa cor, sem oxidar. Por quê? Por que ela vai conseguir fazer isso? Porque essa maçã está absolutamente cheia de conservante. Ela não é um produto natural, né? É um produto industrializado. Ela tem um sabor específico. Ela tem que ter um sabor específico. A criança, quando compra, ela já espera o sabor que ela vai ter. Então, existe aí toda uma questão industrial sobre a produção dos agrotóxicos, porque eles respondem a uma demanda industrial. Você precisa padronizar os consumos dos agrotóxicos, os transgênicos, vão todos nesse caminho de padronização. Esses são os produtos que mais têm agrotóxico, né, segundo a Anvisa, isso em 2008. Então, produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Só que a gente não tem ideia do percentual de agrotóxico que tem em cada um desses, né? Eu coloquei uns efeitos aqui para dar aí uma dramaticidade. Você deve estar, se você viu o PowerPoint, você já viu todos. Mas 57% agrotóxico. Você tem ideia que se você comer metade de agrotóxico é assustador. Mas tem produtos que tem mais. Morango, por exemplo, 63% do morango é agrotóxico. Olha que loucura, né? Você gosta de morango, 63%. Mas existem piores. 92% praticamente da produção leva agrotóxico. Ou seja, você está comendo agrotóxico sem saber se esses produtos não vêm etiquetados como sendo produtos com uso de agrotóxico. Então fica difícil você decidir qual agrotóxico você vai comer, porque na verdade você está comendo indiscriminadamente, sem conhecimento nenhum de causa. Há uma inversão de valores. Hoje você sabe os produtos que não usam agrotóxicos são os produtos orgânicos. Então houve uma inversão aí. Você sabe que todos têm agrotóxico, você está sendo notificado por aqueles que não têm. Então você, na hora de fazer essa escolha, obviamente a escolha dos produtos sem agrotóxico, ela muitas vezes é mais cara. Então botei uma lista aí de produtos que tem um percentual grande aí de uso de agrotóxicos. Vários produtos estão aí na nossa alimentação básica comum. Eu, por exemplo, adoro abacaxi, laranja, maçã, né, esses, morango, tem muito agrotóxico. A batata ali é que está salva, né? Então eu sempre brinco assim, você pode comer o McLanche feliz, o infantil, porque se você comer a maçã, que tem muito agrotóxico, muito conservante, a batata quase não tem, então tá de boa, né? Balanceou aí. O Brasil, ele se codifica aí como um dos países que mais consomem agrotóxicos. Como eu falei, não são todos os países que consomem, existem leis para a população consumir, né? Então certos produtos nem entram nos países. Muitas vezes, por exemplo, o Brasil vende muitas commodities. Muito do que o Brasil vende não é para consumo direto de produtos europeus, para consumidores europeus. Muito do que o Brasil vende vira ração de gado europeia ou de alto padrão lá fora, e esse gado sim é que vai ser consumido. Então, muitos dos produtos plantados aqui, que a gente pensa, mas a produtividade aumentou, o agrotóxico tem seu lado positivo. De fato tem, só que para consumo humano ele é muito problematizado. Então, países periféricos consomem esses produtos porque atendem à demanda, né? Acabar com uma questão de fome. Mas países centrais muitas vezes têm aí barreiras, tem toda uma questão ao receber esse tipo de produto, porque ele conta com uma alta dose de agrotóxicos, né? Eu botei aqui, não sei se vai dar para eu mostrar, tem que parar de apresentar. Essa evolução, né? Porque aqui a tabela vai até 2013, trouxe uma de 2014, né? Ou seja, o
consumo de agrotóxicos continua crescendo aqui, ó. Até 2014 ele cresceu um pouquinho. E, só para vocês terem ideia, o Brasil não é o país que mais usa agrotóxicos. Então, se você pegar a área plantada que nós temos, a gente usa 2 kg por hectare. Então, 2 kg por hectare de agrotóxicos é um número alto, mas a gente não está nem entre os 5 primeiros. Mas é um número elevado, tá? Mas ainda mais para o Brasil, que é um país agroexportador. Então, por hectare, a gente utiliza 2,3, mas a gente planta muitos e muitos e muitos hectares. Muito mais do que o Japão, muito mais do que a Bélgica, muito mais do que a França, do que a Inglaterra, do que a Holanda, muito mais do que todos esses países juntos. Então, o Brasil é um país agroexportador. Usar 2 kg por hectare parece pouco, mas se você pegar o volume total, isso é muito. Para terminar, os órgãos estão questionando, essa é uma problemática recente, o uso de agrotóxicos. Há estudos que está relacionado ao aumento, sobretudo, de casos de câncer. Então, muito comum você falar assim, essa pessoa viveu muito porque a alimentação dela era diferente. De fato era. A partir da década de 90 para cá, a gente passou a consumir agrotóxicos com muito mais frequência. E isso, ao que tudo indica, tem uma relação com questões de saúde. E para terminar, só para deixar aí essa questão em aberto, os agrotóxicos eles cumprem, uma função, ou seja, a Revolução Verde ela atendeu ao objetivo ao qual ela se propôs. Tudo bem que de uma maneira ao qual serviu ao modelo capitalista de reprodução de capital, mas ela traz essa questão com relação à saúde. Então eu trouxe essa relação aí. A cada $1 investido em agrotóxico, você também tem que investir $1,28 no Sistema Único de Saúde, para tentar balancear os problemas de saúde que vão ser gerados. Isso pegando uma média, nacional. Então, olha aí, os agrotóxicos cumprem uma função, mas exigem, demandam um determinado tipo de cuidado que a gente tem que pensar e raciocinar para frente, tá? Então, era isso sobre agrotóxicos. Vou fechar o vídeo para ele não ficar maior e a gente conversa em sala, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí pra gente conversar depois, tá? Abraço pra vocês e até. Oh meu Deus, para aqui.